Iniciando aí a gravação. Bom dia a todos e a todas mais uma vez. E chegou novembro, né, galera? Desde o dia 1º. Chegou novembro, que novembro possa vir cheio de esperanças, expectativas, vontade de fazer as coisas mudar, né? Mudar para melhor, que a gente realmente venha a se doar em todas as tarefas que a gente faça, não só as tarefas de sala de aula, de escola, não é, de estudantes, mas sim se doar para ser um bom filho, uma boa filha, um bom amigo, uma boa amiga, tá certo? Uma boa pessoa, não é, gente? Porque o que a gente está precisando neste mundo, neste planeta, é que mais pessoas sejam aí do bem, não é? Tenham aí pensamentos positivos e ações também positivas, é o que a gente necessita, tá certo? Vamos lá, eu quero conversar um pouquinho hoje, não, sim, avisos, tá? Foi encerrado o prazo para recebimento das experiências. Quem fez tem nota, quem não fez, sinto muito, gente. Eu dei mais de um mês, viu? Oi, Marcele, foi dado mais de um mês aí, com toda a minha calma, com toda a minha tranquilidade, tá bom? Então agora eu não recebo mais, tá certo? Tirando uns casos em exceção, que tem alguns casos em exceção aí, tá bom? Que ficaram de me entregar, porque já tinham me entregado, tá certo? Então precisava só consertar alguma coisa. Ou seja, né, essas pessoas já tinham me entregado, faltou só acertar alguns detalhes, e por isso eu tenho prazo para essas pessoas, tá bom? Por isso, porque já me entregaram, tá bom? Ai, que coisa linda, a Letícia. Olha, gente, a Letícia, cacheada, linda. Então, olha, vamos lá. Hoje eu quero conversar basicamente dos conteúdos que vão cair na prova, tá certo? Na tua prova bimestral, a tua prova do 4º bimestre. Lembrando, não é, pessoal, que semana que vem vocês estarão aqui, ou vocês estarão aqui a partir do dia 9 presencial, ou já iniciaram para vocês as aulas? Já iniciaram presencial, né? Para quem desculpa, para quem escolheu Não, presencial. a partir de quinta-feira. A partir de. Nossa, amanhã! Gente, qual é a sensação? Digam aí para mim, por favor. Estou ansiosa. Ansiosa, tão bom, né? Quem mais assim tá ansioso para voltar porque tava com saudade? Tia, fala no. Ah, pensei que fosse eu ou Clara que tava com o microfone ruim aqui. Quem mais tá ansioso aí, hein? Tem uma galera falando aqui. A Bia, não, mas não apareceu aqui ainda. A não ser que ela esteja colocando em outro, não sei, outro Meet, porque outro endereço. Porque até agora, viu, Clarinha, não apareceu ainda a Bia aqui, pedido para aceitar. Senão já tinha aceitado, com certeza. Tô com saudade de ouvir a voz dela, de ver ela. Pois é, né, galera? Então, vamos conversar um pouquinho, né? Já que vocês estão tímidos essa manhã, não sei por quê. Vocês não são tímidos nem um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos que a gente vai conversar sobre a prova, galera. Sobre as avaliações, né? As provas de vocês, que já se iniciam aí, né? Em dezembro. Então, é importante que a gente
tenha uma absorção melhor dos conteúdos. Esse conteúdo é totalmente diferente do que a gente tem estudado, do que a gente vem estudando aí desde o início do ano, não é, pessoal? Por quê? Porque é um conteúdo, não é, que trata mais de eletricidade, tá certo? Também eletrodinâmica, ou seja, né? Também vamos ver estações do ano, climatologia, então é totalmente diferente daquilo que a gente viu no início do ano, que foi mais sobre anatomia do corpo, sistemas, né? Respiratório, cardiovascular, excretor, sistema nervoso, ou seja, totalmente diferente, tá certo? Porque ele é um conteúdo que é necessário a gente ter muita leitura. Eu, por exemplo, acho, né, que ele precisa ter muita leitura, porque é muito interpretação, tá certo? A interpretação, ela é muito importante, tá bom? Então, nós vamos estudar um pouquinho aí sobre isso, tá certo? Mas, tia, qual é a página? Qual é a página? Galera, olha, nós vamos lá para a página. Deixa eu trazer aqui o meu livro para cá. Só um instante. Vamos estudar magnetismo ainda. A próxima aula, se eu não me engano, é magnetismo. Tá certo, pessoal? Opa, cheguei. Geradores elétricos. Pronto, efeitos da corrente elétrica em um condutor se encontra lá na página 209, por favor. Página 209. A gente fecha aí esse conteúdo. Tá certo? 209, exatamente, do módulo 4. A gente fecha aí esse conteúdo, depois a gente passa para magnetismo, tá certo? Eu não sei se é no módulo... no módulo 4, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para confirmar para vocês, tá? Olha, o módulo 4, isso mesmo, energia elétrica, tá certo? Oi, Bia, tudo bem? Saudade de você, Bia. Então, vamos lá. Ok? Galera, eu acho que não há necessidade nenhuma. Deixa eu ver aqui. Não há necessidade nenhuma de eu bloquear o chat. Tá? Eu acredito que não há necessidade nenhuma de bloquear o chat, porque vocês são muito centrados, tá? Então, eu não vou bloquear o chat, tá bom? Então, caso alguém pergunte aí sobre alguma coisa que esteja dentro do nosso conteúdo, por favor, vocês sinalizem aí, tá bom? No chat. Então, vamos lá, tá? Olha só. Energia elétrica, tá certo? Eletricidade. A eletricidade, ela é muito importante, tá certo? Porque graças à eletricidade nós temos aí uma grande transformação, não só social, mas econômica, né, de grande impacto na economia também, e impacto também na sociedade e também no meio ambiente, né? Então, quais são os efeitos que a energia, a eletricidade, ela vai causar
em determinados corpos, nos corpos. Nós vimos na aula passada que alguns materiais são bons condutores de eletricidade, outros não são. Alguém aí pode me dizer quais são os bons condutores de eletricidade, para a tia não ficar falando sozinha, a prof não ficar falando sozinha, hein? Fique à vontade, eu não vou, fique à vontade, eu não vou indicar ninguém. Ferro. Pode falar, fala só um pouquinho mais alto, Emily. Ferro. Eu não ouvi, eu juro, acho que é porque eu não sei. Eu tô sem fone. Eu acho que é porque a tua net também tá falhando um pouquinho. Opa, deixa eu voltar lá para aceitar a pessoa. Quem é Lucimar? Bom dia. É a Vivi. Oi, Vivian, tudo bem, amor? Como é que você tá, gatinha? Cadê o cavalo? Ai, tu falou foi prego, não é isso, Emily? Agora que o meu cérebro processou, olha. Ferro. Ferro, o ferro, ou seja, os metais, não é? Os metais. Quais são os três metais que são bons condutores de eletricidade e, em especial, um que é mais econômico, é mais barato, para que possam estar sendo utilizado nas instalações? Cobre, ouro e prata. Valeu, Guilherme. O cobre é o mais barato. Valeu, Carlos. Exatamente, não é? O Guilherme, cobre, ouro e prata, valeu pela contribuição, e o Carlos complementou dizendo que o cobre é o mais barato. Exatamente, né? Eu até citei para vocês aí alguns acidentes que ocorreram com a galera que antigamente instalava outros materiais um pouco mais caros e uma galera se dava mal por conta disso, né? Mexer naquilo que não lhe pertence, não é verdade? Então, galera, beleza. Os efeitos da corrente elétrica em um condutor. Nós sabemos que para que essa energia ela possa percorrer um caminho, né, para que possa chegar até um determinado dispositivo, o qual ele vai captar a energia e vai projetar aquela energia conforme a utilização do objeto, se for um eletrodoméstico, se for para ser sonoro, se for para ser uma lâmpada, não é uma luz, ele percorre um determinado percurso. Que percurso é esse, galera? Não precisa ser todo mundo de uma vez, não, tá bom? Basta ser só uma pessoa de cada vez, por favor, senão eu fico aqui sem entender muita coisa. Qual é o percurso, galera? Muito fácil, galera. A gente viu isso aula passada, galera. Vamos estudar, fazer os nossos mapas mentais. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui no chat. Alguém lembra aí? Começa com C. Não é corrente elétrica, não, Carlos. Começa com C. Que ele vai ter um dispositivo que vai captar... Opa! Valeu, Gabriel! Valeu, Gabriel. Exatamente, Gabriel, Ana Luísa, através do fio condutor, não é, João Vitor? Nós teremos os circuitos, exatamente, o circuito. Esse vai ser aí o mecanismo em que a carga elétrica ela vai circular, tá certo?
Aí, nós temos aqui o efeito térmico, lá na página 209. Peço para que o Guilherme leia para nós. Pode ser, Guilherme. Opa, 27. Pode ser você, Guilherme, por obséquio. Tu é a próxima, viu, Clara, no efeito magnético. Opa, acho que ele foi tomar uma água, Guilherme. Cadê? Deixa eu ver. Pode ser você, Gabriel. Gabriel Bezerra. Gabriel. Sim, pode começar. Exatamente. Obrigada. O efeito térmico ocorre quando a corrente elétrica percorre um material condutor e os elétrons enfrentam uma resistência ao seu movimento, em razão da estrutura atômica do material, o que provoca o aquecimento desse material. O secador de cabelos, por exemplo, possui um elemento de aquecimento chamado resistor. Quando o funcionamento, o resistor se aquece e uma ventoinha cria um fluxo de ar que, ao passar pelo resistor, também fica aquecido. Obrigada. Ou seja, não é? Esse efeito térmico no qual ele está falando, quando ele leu aí essa parte, tá? É que o material condutor e os elétrons vão aí enfrentar uma resistência ao movimento, é porque a eletricidade ela também promove energia térmica, tá? Então, assim, somente os metais específicos é que são capazes de conter essa temperatura, de conter essa energia elétrica para que não haja uma explosão, para que não haja um curto-circuito. Então, em determinados eletrodomésticos, é necessário que haja aí um dispositivo capaz de fazer com que haja uma determinada ventilação e que a carga elétrica ela seja dispersada em outros polos para que não haja justamente o curto-circuito, tá certo? Porque quando você fala circuito, você está falando de um mecanismo no qual ele é contínuo, tá certo? Ou seja, ele está ocorrendo, ele é dinâmico. O curto-circuito já é a falha disso aí, tá? A falha desse caminho, desse trajeto. É justamente o curto-circuito que vai promover uma determinada explosão, uma queima ou pequenos incêndios ou até incêndios de proporção maior, tá certo? Então, é necessário que haja esses dispositivos que possa equilibrar aí e fazer o escoamento de de determinados dispositivos para que essa energia elétrica ela seja dispersada em outros polos. Tá bom, gente? A Luísa mencionando aqui, tia, quando um aparelho eletrônico ou doméstico queima por causa disso, exatamente, tá certo? Porque não houve aí o circuito padrão, tá? O circuito contínuo da eletricidade no aparelho, no motor do aparelho, tá certo? Então, o curto-circuito pode ter sido o quê? Pode ter sido algum mecanismo, algum dispositivo, alguma estrutura contida lá que teve um dano, que teve
como é que eu posso dizer, teve um determinado estrago ou extraviou o motor ou alguma pecinha lá e superaqueceu, tá? Não teve mais como a eletricidade percorrer o seu circuito contínuo, ocasionando aí a queima, a explosão, o curto-circuito, tá certo? Exatamente, Lu. Clara? Clarinha? Cadê você, Clarinha? Galera, será que ela tá aí? Aponta no chat, Clara. Clara, me ouve? Pois vamos dar continuidade aqui, tá bom? O efeito magnético, por favor, Carlos. Miguel, vou te deixar para o efeito químico, viu? Carlos Eduardo. Segundo. Tá... Beleza, pode continuar, pode começar. É na página 209, do módulo 4, efeito magnético. O efeito magnético ocorre quando um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica e adquire propriedades magnéticas como um ímã. Essas propriedades magnéticas podem ser intensificadas quando o fio condutor é enrolado em um material feito de ferro, como um prego, formando um eletroímã. No eletroímã, quando a corrente elétrica é interrompida, as propriedades magnéticas deixam de existir. Galera, dica. Com certeza vai ter questão para a gente fazer na nossa avaliação sobre magnetismo, tá certo? Então, o que é o ímã? O que é esse efeito magnético? Na verdade, todo ímã ele vai ter o seu campo magnético e ele também vai ser dividido em polos, um polo negativo e um polo positivo, tá certo? E ele também, dependendo da quantidade de ímãs que eu tenho, que também vai ter um polo positivo e outro polo negativo, eles vão facilitar na atração entre esses ímãs. Obviamente, quando eu tenho cargas diferentes, eu tenho uma atração. Isso significa que eu tenho dois polos contrários. Um é positivo e o outro negativo. Por que que quando tu pega um pedaço de ímã com o outro, que você coloca, ele roda todinho, ele dança todinho naquele lado, mas ele não se agrega ao ímã? Por que que ele não se agrega? Hein? Eu acabei de explicar, mas por que que ele não se agrega? Porque eles são positivos. Exatamente. Ou são negativos, né, Carlos? Cargas iguais. São cargas iguais. Exatamente. Então é isso, galera, que ocorre sempre, tá bom? Com relação a esses polos, tá? Por exemplo, o nosso próprio. Pode falar, Carlos. Então é por isso que o pessoal coloca ímã nos eletrônicos, né? Exatamente, os ímãs, eles são, né, como eles são capazes também de gerar, de atribuir-se a eles a energia elétrica, se você for abrir, por exemplo, um liquidificador, você vai encontrar um pedaço de ímã, grande, aliás, por sinal, tá bom? O Gabriel falando aqui, os opostos se atraem, sim, sim, sim. Então, galera, deixa eu ver o que eu ia falar para vocês agora. Sim, recado dado com relação a isso aí.
pode ser que caia bastante na prova. Então, fica ligado, tá bom? Ah, lembrei. Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra, ele funciona como um grande imã, tá certo? Ninguém nunca se perguntou por que que a Terra, ela, aliás, é uma polêmica que é trazida, né, até hoje, não sei nem se existe essa palavra, trazida, existe não, né, gente? É uma polêmica que existe até hoje, tá certo? Com relação a por que que a Terra não é plana. A Terra... Oi, Iago. A Terra é plana, a Terra não é plana, a Terra é redonda, a Terra é geóide, não é? Bom Formato dia. geóide. Bom dia. Por quê, gente? Porque a Terra, ela vai possuir aí os dois polos, o polo norte e o polo sul. Hemisfério norte e hemisfério sul, tá? E esse campo gravitacional, tá? Em que cada um tem a sua diferenciação em hemisférios diferentes, faz com que os objetos, as pessoas, elas não se atraiam também, tá bom? Porque nós também existe uma energia sobre nós, nos objetos, tá certo? E por isso que esses hemisférios, eles não se ligam, porque existe uma força gravitacional aí, tá certo? E essa força gravitacional também contribui para que uma determinada região, ela não se atraia com a outra, os dois hemisférios diferentes, tá certo? Sim? Então, vamos dar continuidade com o Miguel. Miguel, o efeito químico, pode começar. Tá, tá. Dia? Pode. Estou lhe ouvindo. É o químico, né? Isso. O Fala um efeito, pouco mais alto, Miguel. o efeito químico acontece quando a corrente elétrica provoca reações químicas ao percorrer determinadas substâncias. Quando o carro está em funcionamento, por exemplo, a corrente elétrica que percorre o circuito elétrico contendo a bateria provoca reações químicas que a carregam. A bateria, né? As pessoas às vezes não se perguntam. Obrigada, Miguel. As pessoas às vezes não se perguntam, né? Ah, é só a gasolina que promove o movimento do carro? Obviamente que não. Vão existir outros mecanismos que o carro vai precisar da energia elétrica, tá? Alguém pode dizer que outros mecanismos são esses que precisam de energia elétrica, que a bateria do carro ela vai precisar de energia elétrica, hein? Tem um painel do carro, não é isso? Tem as luzes do carro, os retrovisores do carro. Retrovisor não, perdão, gente, os faróis do carro. Os faróis do carro, exatamente. O que mais? Ar-condicionado entra aí? Sim ou não? Sim. Sim, o que mais? E pode Tia, estar... Oi? eu acho que o rádio, ele é movido a eletricidade, né? Não, o rádio eu acredito que não, porque você desacopla o carro, o rádio, tá Entendi. certo? Mas todo aquele painel que acende, tá? Ele necessita da bateria do carro, tá bom? Certo. Ou seja, a bateria, ela vai ser um circuito, um dispositivo que também vai necessitar, tá? Aí da eletricidade para que o carro possa ter todos os mecanismos dando certo, funcionando, tá bom? Por favor, efeito fisiológico, Iago. Só um minuto, tia. É por causa que é lá em eletrodinâmica, Iago. né? É por causa que, Iago. É porque eu tô atrasado, tia. Eu avisei lá no grupo que ia chegar atrasado, que o celular tava carregando.
Hum, hum. É Pois se sério. acha aí. Pois se acha aí, viu? Que eu vou deixar você para a próxima página. Eu ia começar só com as meninas depois de você. Mas aí eu vou dar um tempinho aí para você, tá bom? Pode ser, ô Adno? Efeito fisiológico, tia? Isso, meu bem. Certo. O efeito fisiológico da corrente elétrica é conhecido como choque elétrico e ocorre quando um fluxo de cargas elétricas percorre o corpo do ser humano ou de animais, agindo nos músculos ou nos nervos. Nosso corpo, por ser composto em maior parte de água, é um bom condutor e, dependendo das condições, o choque elétrico pode levar à morte. Ou seja, né? Pode levar à morte. Obrigada, Adno. Pode provocar queimaduras também. Lembrando que o efeito fisiológico no corpo, os nossos músculos, gente, e os nossos nervos, eles são tecidos, tá? Nos quais eles vão sentir essa carga elétrica de uma forma mais intensa, tá certo? De uma forma mais intensa, vão necessitar. A gente sabe que os nervos, eles são um tecido um pouco mais mole, tá? Os músculos, eles vão ser um tecido no qual ele vai ter várias camadas, né? Camadas, ou seja, que necessitam de água. O nosso corpo necessita de água. Basicamente, se você pegar um determinado indivíduo e for fazer a autópsia, tá certo? A autópsia dele, ele morreu há quanto tempo? Ele morreu há basicamente 5 horas, né? Obviamente, ele faleceu, chegou a óbito às 5 horas. Ele vai ter aí um determinado tempo de 5 horas para que alguns tecidos tenham algumas diferenciações, como cor, como rigidez, que vai perder, tá certo? Porém, tudo que existe no nosso corpo, gente, contém água. Se você parar para pensar, você olhar para todos os sistemas, desde o cérebro até as vísceras, né, de forma mais grosseira, intestino grosso, delgado, fígado, baço, pâncreas, vesícula biliar, tá certo? Todos os órgãos internos, coração, pulmão, alguns contêm mais água do que outros, obviamente, porém todos eles são constituídos de água. Então a água vai ser um campo excelente para atração de eletricidade. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado quando a gente está ligando alguma coisa, sempre ficar calçado, porque a borracha ela vai ser muito importante, porque é um mau condutor, tá? E as sandálias, né, feitas de borracha. Aula passada eu fiz a propaganda, não vou fazer propaganda, né, porque a gente não está ganhando nada dessas grandes sandálias aí, né? Então não vou fazer propaganda. Obrigada, tá, Carlos? Ou seja, era bom se cada um de nós ganhasse um calçadozinho, né, de lá, já que a propaganda foi feita. Ou seja, então o corpo ele vai ser excelente para isso, né? Vai que a gente vai para o YouTube, né? Vai que aí alguém aí da, ixi, já ia falar, tá? Coloca aí a gente ganha, né, de brinde aí, porque a gente está falando, né, mãe? Não falo mais, tá bom? Então vamos dar continuidade aí, tá certo? Arielle? Oi, Arielle? tia. Oi, meu bem, tudo bem com você? Tudo. Uhum. Você pode ir lá para a página 212, por favor. Sim. Leia para nós os geradores elétricos. Tá, vou ler sim. Geradores elétricos, né? Isso. Como vimos nas páginas anteriores, os circuitos elétricos necessitam de carregadores elétricos para funcionar, ou seja, necessitam de um dispositivo que transforme algum outro tipo de energia em energia elétrica. Os geradores são capazes de fazer as cargas elétricas se deslocarem pelo circuito,
estabelecendo uma corrente elétrica nos condutores. Existem vários tipos de geradores elétricos. A seguir, estudaremos dois deles: o gerador elétrico químico e o gerador elétrico mecânico. Ou seja, obrigada, Arielle. Os geradores, gente, eles vão fornecer uma ampliação. Quando eu falo de ampliação, eu estou falando de uma maior passagem de energia elétrica até o circuito elétrico para que o determinado objeto eletrônico ele possa funcionar, tá bom? Tudo bem, Anderson, beleza, tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui. Letícia, geradores elétricos químicos, pode ser? Letícia. Qual é a página? 212, Letícia. A Clara já apareceu por aí, galera. A Clara tá aqui. Clara tá aí, né? Clara, tu vai ser a próxima, viu? Lá na outra página. Vai, Letícia. Ok, silêncio aí, rapaz. Sim. Por volta de 1780, o médico italiano Luigi Galvani estudava os efeitos da eletricidade em seres vivos e descobriu que, ao tocar os músculos das pernas de uma rã com metais diferentes, eles se contraíam. O físico italiano Alessandro Volta se interessou pelos estudos de Galvani e verificou que os metais reagiam com determinadas substâncias presentes no interior dos seres vivos, como no caso da rã estudada por Galvani. Após muitas pesquisas, Volta percebeu que alguns metais reagiam com soluções líquidas de sais minerais, gerando corrente elétrica. Assim, em 1800, ele desenvolveu a pilha elétrica mostrada a seguir. Gente, olha, isso não acontece só nas perninhas da rã, não. Tá certo? Nós somos seres que contemos o corpo, que contém no nosso corpo também substâncias orgânicas. Tudo bem, Clarinha? E da mesma forma que nós temos substâncias orgânicas, também existem substâncias inorgânicas no nosso corpo. E as substâncias inorgânicas, elas são feitas de elétrons. Elas são compostas de elétrons. Elas possuem cargas elétricas. Por exemplo, o hidrogênio, tá? O elemento químico hidrogênio, vocês vão estudar com mais afinco ano que vem. Ele sempre, quando ele está em contato com a água, tá? Ele se torna um elemento ionizável. Ele libera sempre um H+. O que é o H+? O H+, gente, vai ser um íon, que eu vou chamar de cátion, porque existem os íons, o positivo e o negativo. Não sei se eu falei isso para vocês já, porque isso aí a gente vê mais no nono ano. Mas esse íon positivo, que é um cátion, que o cátion é positivo, tá certo? Ele é um elemento químico ao qual ele fornece energia elétrica. Então, os nossos músculos também têm uma determinada reserva de substâncias inorgânicas também. E nós sabemos que os músculos, eles podem se contrair a determinados estímulos. Então, a eletricidade vai ser um estímulo. Por que quando eu falei para vocês, aula passada, que eu estava na beliche de baixo, era mais ou menos um pouco mais de 1 metro, devia ser o quê? Devia ser 1,20 m, não, 1,30 m, creio eu. 1,30 m, eu pulei do chão para a beliche de cima.
tá? Porque a descarga elétrica que eu levei, eu recebi um estímulo aos meus músculos, tá? E esses meus músculos e o meu sistema nervoso, obviamente, sentiu, proporcionou essa ação e essa reação ao meu corpo. Por isso que eu saltei, né? Eu não pulei, eu saltei, tá bom? Então, isso pode ocorrer também com os nossos músculos. Isso tá claro? Hein, gente? Isso tá claro, gente? Não sei, viu, Luísa, como foi que eu cheguei? Eu não sei como foi que eu cheguei lá. Eu só dei por mim quando eu estava deitada no colchão de cima, tá certo? Só dei por mim quando eu já lá. Eu não sei como foi o salto, não, tá certo? Isso eu nunca esqueço na minha vida. É por isso que hoje em dia eu não tenho medo de bicho, não tenho medo de animal, mas, por favor, eletricidade não gosto. É uma coisa que eu, sabe, não gosto. A não ser que eu esteja manuseando ela numa carga muito baixa, né? Mas, não, e mesmo assim não gosto, não. Sou meia receosa. Alguém ia falar sobre alguma coisa? Eu senti o microfone de alguém ligando. Vamos lá para a página 213. Eita, alguém aí já mergulhou no rio Amazônia? Hein? Nos rios da Amazônia? Rio Negro e Solimões, né? O Rio Negro. Não? Pois precisam ir lá e conhecer um peixinho chamado poraquê. Tá certo? Um peixinho chamado poraquê. Não, gente, não façam isso não, pelo amor de Deus. Nunca, jamais. Se virem um poraquê por aí, tá certo? Na Amazônia, deixa o poraquê seguir o seu rumo. É bem mais seguro, tá bom? Lê aí, vai, ou deixa eu ver aqui. Era tu, não era Letícia? Não, Letícia já leu. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Não, Letícia. Então é você, Letícia. Eu já li. Energia A Letícia já leu. Natália! Você me ouve, Natália? Natália? Deixa eu ver aqui. A Beatriz está por aí? Bia, eu posso ler, tia? Pode sim, Vivian. Por aqui, tá? Na página 213. Tá. Nos rios da Amazônia existe um peixe chamado poraquê, que em tupi significa o que faz adormecer. Esse nome se deve ao fato de esse peixe liberar uma descarga elétrica que faz adormecer a mão de quem o toca. Ao emitir a descarga elétrica, tanto os predadores quanto as presas do poraquê ficam atordoados, permitindo a ele fugir ao encontrar um predador e, no caso de encontrar uma presa, capturá-la, para gerar e liberar essa descarga elétrica. Poraquê apresenta órgãos elétricos espalhados pelo seu corpo. Esses órgãos são formados por células musculares especializadas que transformam energia química em energia elétrica. Beleza. Ou seja, não é? Esses animais, na verdade, gente, eles vão ter esse mecanismo para defesa, tá certo? Eles vão ter esse mecanismo para que eles possam estar se protegendo contra possíveis predadores, tá? Então, eles vão, com certeza, liberar uma determinada carga elétrica. Só que existem outros peixes, tá bom? Que também promovem, tá certo? Uma
energia elétrica um pouco maior. Quem são essas, tá certo? Vão ser as enguias, tá? As enguias, gente, elas vão também liberar uma descarga elétrica. Porém, a descarga elétrica das enguias, ela pode ser bem maior, tá, do que a carga elétrica da poraquê. Se o peixe poraquê libera uma determinada energia elétrica que adormece, tá, os tendões, adormecem o tecido da mão, tá bom? Obviamente, as enguias, elas vão ter um efeito bem maior, tá certo? E esse efeito, gente, tá? Ele pode ser tão potente, tá certo? Que pode vir a causar, por exemplo, uma parada cardíaca em um determinado indivíduo, tá certo? Por exemplo, tá? Quando essas descargas elétricas, elas vão sendo liberadas, tá? Vai mexer tanto com o músculo, quanto também com o sistema nervoso, tá certo? Do indivíduo. E o indivíduo, gente, ele poderá, tá certo? Entrar em um colapso. O que é um colapso, tia? Geralmente, gente, um colapso significa dizer que o sistema nervoso daquele indivíduo, ele para de processar toda e qualquer informação. Todo fluxo sanguíneo, tá? Com relação à descarga, à liberação de hemácias e de oxigênios que estão presentes nas hemácias, vão ser interrompidos. E assim o indivíduo entra em colapso. Por exemplo, se estiver mergulhando, e você encontrar uma enguia, se encontrar, por exemplo, algumas moreias também que dispersam descargas elétricas, é bom Uma não caravela. tocar. Tá certo? As caravelas não, Iago, porque as caravelas, elas vão ter uma substância que libera substâncias urticantes que queimam. Tá certo? Eu esqueci. Pensava que ela dava choque. É outro bicho que dá. Às vezes a gente confunde. Mas substâncias urticantes, tá bom? É tipo uma toxina, né, tia? É uma toxina. Na verdade, é uma toxina urticante, tá certo? Já as enguias e algumas moreias, não. Elas realmente vão liberar cargas elétricas. Tranquilo isso aí? Tranquilinho, tranquilinho. Agora a gente vai para o descarte. A gente vai aí E a água viva, ela dá choque ou queima? Boa pergunta que você fez agora. Foi o Daniel? Foi o Daniel? Foi eu, tia, foi eu. Daniel. Beleza. Daniel, as águas vivas, elas produzem uma carga de elétrons, tá certo? Porém, as águas vivas, elas também, Daniel, vão ser cheias de tentáculos. Esses tentáculos, eles vão fazer com que a toxina também, muito parecida com a toxina Aliás, a mesma toxina da caravela queimem o indivíduo que vão pegar. Mas elas vão ter um efeito diferenciado nelas, que é o efeito de luminosidade, de fosforescência, tá certo? De luminosidade, mas não para liberar carga elétrica, não. Pelo menos para nós, seres humanos, não. Tá certo? Para nós, seres humanos, o que a gente vai sentir é a toxina liberada a partir dos seus tentáculos. Tá certo? De boas, isso aí. Daniel, já que você fez essa pergunta bastante pertinente, vamos lá para a página 214, por favor. Ixi, tia, dá pra ler não, tia. Sem livro,
Ei, tia, a Me senhora disse que levantei ia ainda. deixar eu ler, agora eu posso ler. Daniel. Então vamos aqui. Maria Cecília. Tudo bem, Maria Cecília? Cadê ela, Cecília? Cecília, ou Maria Cecília te acusa, Cecília. Tudo bom? Deixa eu ver aqui. Maiara? Oi, tia. Ô, Maiara, por favor, meu bem, vamos lá para a página 214. Uhum. Primeiro e segundo parágrafo são seus. Descarte de pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos. O avanço tecnológico atual faz que novos aparelhos eletrônicos sejam lançados e renovados com uma frequência cada vez maior, aumentando o consumo desses aparelhos e de geradores elétricos, como pilhas e baterias. Como consequência, a produção de resíduos eletrônicos também se eleva, à medida que a vida útil desses aparelhos acaba e eles são descartados. Muitas vezes, o descarte desses equipamentos é feito incorretamente com os resíduos domésticos, como lixo orgânico, podendo contaminar o solo e a água em razão da composição química dos equipamentos eletrônicos. Para entender como deve ser o descarte desses materiais, vamos responder algumas questões. Muito bem. Ou seja, o avanço da tecnologia, a evolução dos processos tecnológicos tem trazido aí bastante positividade para esses meios, as indústrias, as pessoas, as facilidades de todos os lados. Porém, o descarte deles é que é totalmente inadequado e antiambiental, tá certo? Ou seja, o ambiente ele tem sofrido muito por conta dessas descargas, porque as pilhas, gente, as baterias, elas promovem aí uma poluição dos solos, tá? Existem as partículas radioativas. Essas partículas radioativas, elas vão contaminar o solo de uma tal forma que vai promover um solo pobre e, infelizmente, inadequado para o plantio. E a gente também tem que pensar que quando eu estou falando em plantio, eu não estou falando só de alimentos naturais para o ser humano, não. Mas eu estou falando da proteção, da cobertura da massa vegetal, que a massa vegetal é uma cobertura que vai proteger os solos, tá certo? Inclusive também a produção de novas árvores participantes na produção do gás oxigênio, tá certo? E na absorção do gás carbônico. Então, se você parar para pensar, o solo ele não vai ser empobrecido, prejudicado somente por conta da produção de alimentos, não, mas entre outros fatores também. Tá certo, pessoal? Beleza. Então, vamos aqui. Por favor, deixa eu ver. Só um instantinho. Desliguei aqui um pouquinho o chat, ligo já, viu? Deixa eu ver. Oi, Carlos. Não tem aquele trabalho que a senhora passou, né? Sim. A senhora sabe qual é? Da charge, da charge. Sim, sim. É sobre gentileza, gera gentileza, ou é sobre preservação da natureza? Eu estava confundindo esse trabalho aí com o trabalho das outras séries, viu, Carlos? Gentileza gera gentileza, tá bom? Tá certo? Ainda bem que não deu tempo de tu fazer, né? Ou tu fez?
Tia, seu Eu fala fiz, com a mas foi só um slide. Ai, foi que eu tinha dito. Samuel? tia, porque eu tinha perguntado para a senhora, só que a senhora não respondeu. Aí, como a senhora tinha confundido, aí o Carlos falou que era sobre a natureza, né? Aí eu fiz. Eu só não mandei, mas eu fiz. Não tem problema, pode mandar para mim da mesma forma, viu? Porque, de qualquer forma, a preservação ambiental também são ações de gentileza para com a natureza e para com o próximo, viu, Carlos e Vivian? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais gente aqui. Acabei de. Samuel? Será que eu tenho que ler mesmo, tia? É tu, Samuel? É, eu, tia. Samuel, por favor, esses dois retângulos aí. Tá, por que os equipamentos eletrônicos não são perigosos para o ambiente? Pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos têm sua composição metais. Tem em sua composição metais como mercúrio, chumbo e cadmio, o que é isso? Cadmio é um elemento químico. Entre outros elementos químicos que são tóxicos ao organismo humano. Eles podem afetar a parte central do sistema nervoso, rins, fígados e pulmões, além de causar câncer e mutações genéticas. O mercúrio é considerado um dos metais mais poluentes, pois se liga a outros compostos e pode ser incorporado ao nosso organismo pela alimentação ou pelas vias respiratórias. Eita. Então, o que deve ser feito com as pilhas e baterias usadas com resíduos eletrônicos? No Brasil, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, instituída pela Lei Federal número 12.005, que regulamenta a orientar sobre o descarte correto de resíduos sólidos, incluindo lixo eletrônico. A lei determina que a responsabilidade da destinação correta dos resíduos eletrônicos é compartilhada entre o poder público, as empresas fabricantes ou importadores dos produtos e os consumidores. Isso pode ser feito por meio da implementação de um sistema logística reversa, no qual os equipamentos sem condições de uso retornam ao fabricante para a reutilização de seus componentes. Vocês sabiam que todos os aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos, eles estão, neste momento, descarregando uma determinada carga, determinadas partículas, e quem está absorvendo elas somos nós, principalmente os celulares, tá? Porque os aparelhos de celulares são aqueles os quais a gente passa a maior parte do tempo. É mentira? Hein, galera? Não, tia, mentira não. Não, tia, não é mentira não. É por isso, galera, que a gente tem que fazer as coisas, mas a gente tem que ser consciente daquilo que elas causam a gente. Para depois a gente não ficar se perguntando por que a gente adoeceu, ou por que aquilo ali faz tão mal à natureza, ou achar que isso aí não me importa. Ah, descartei. Ah, vou lá. Deixa. Caminhão do lixo leva. Os coletores levam. As pessoas responsáveis, né? Se nós pudermos fazer a nossa parte com relação a isso aí, nós estaremos promovendo o nosso exercício de cidadania para com a gente e para com as pessoas que a gente ama e fazendo a nossa parte. Porque desde que eu abro a minha boca para dizer que o que importa é somente eu e quem está à minha volta, próximo, perto, pai e mãe, não é assim que as coisas funcionam. Então, descartes de determinados materiais, eles têm que ser feitos com responsabilidade. Tá certo? Porque um dia você vai usufruir
de maneira mais ativa. De tudo isso que eu estou dizendo. Como assim, tia, de maneira mais ativa? Quer dizer que eu não sou ativo? Você é ativo sim. Desde que você é um jovem, um adolescente, que já tem entendimento, tá certo? Porém, quando você passa a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, você passa a valorizar mais as coisas e as pessoas. É correto? Não, porque a gente tem que valorizar mesmo antes, né? Mesmo antes da gente trabalhar, quando a gente já passa a ter entendimento, a gente tem que ter consciência de descarte de lixo, da coleta seletiva, separação de resíduos, porque tudo isso, gente, vai provocar. Hoje em dia se fala muito nos transgênicos, tá? O que são os transgênicos? São justamente alimentos que recebem uma carga de substância tão grande, tá? Mesmo na sua formação, mesmo crescendo em determinado solo, está absorvendo as partículas radioativas, está recebendo as substâncias agrotóxicas, tá certo? Ou seja, o que a gente come, gente, hoje em dia não é mais natural. A tia é natural, sim. É 100% natural, é in natura. Vem de uma fazendinha lá da minha avó, vem do sítiozinho lá da minha avó. E quem te garante que aquele sítio lá da tua avó, ele já não recebeu uma determinada descarga, uma determinada partícula, o solo? Hein? Então, tudo isso a gente tem que se organizar. Como uma coisa que eu não esqueço nunca, porque foi, se não me engano, foi o trabalho do A. Foi do A? Não, foi do B. Do sétimo B. Que eles falaram que 2050 teriam-se mais quantidade de plástico do que peixes. Gente, eu já sabia daquela informação, mas parece que falada por vocês me deu um impacto maior. Fico toda arrepiada. Certo? Então, a gente... foi na apresentação do carnaval. Que não era para deixar isso comer nas praias e sem mesmo. E a gente aprende muito com essas atividades, não é não, Carlos? Sim, eu acho que foi eu que disse isso aí. Eu não sei não, eu acho que foi a Adna, não sei lá. Ou foi você ou foi a Adna, que eu me lembro. Foi um de vocês dois. Ou um falou uma coisa, o outro complementou. Tá certo? Então fica ligado isso aí, tá bom? Obrigada, Samuel. Deixa eu ver. Página 215. Eu quero só, tá certo? Que uma pessoa leia para mim com a voz de uma entonação, tá? Mais forte, só para vocês terem ciência do problema que nós estamos enfrentando e as pessoas, nem estão ligando. Bora lá, Guilherme. 215. Guilherme tá por aí? Adna. Oi, tia. Pronto. Entonação massa, Adna. Adna, lá na 215, eu vou ler o título, você dá a partida no restante do texto. Qual é a situação do lixo eletrônico no Brasil? Atualmente, o Brasil está entre os 10 maiores produtores de lixo eletrônico no mundo, gerando uma média anual de aproximadamente 1,5 milhões de toneladas. Isso quer dizer que, em média, cada habitante produz em torno de 7 quilos de lixo eletrônico por ano no país. Além disso, apenas 2% desse tipo de resíduo é reciclado. Olha só, gente. É um extremo muito grande, não é? 1,5 milhões de toneladas, tá, de lixo eletrônico
sendo que a gente, apenas 2% dele é resíduo reciclado. De todos os países que nós temos no nosso planeta, nós estarmos aí no 10º lugar, entre os 10, é gritante, não é, gente? Então, é algo da gente pensar, refletir e tomar uma atitude sobre isso. Porque esse negócio de só pensar, refletir, não dá mais para resolver nada, não. Não se dá mais para resolver nada. Ficar parado, ficar inerte, não dá mais. Certo? Beleza? Tia. Oi. A Ana Luísa, ela tá pedindo para a senhora habilitar o chat, porque ela não consegue falar pelo microfone. Prontinho. Pode falar, viu, Ana? Ana Luísa. Esperando aqui a Ana. Deixa eu ver aqui. Gente, olha, nós temos aqui, se eu não me engano, eu não sei se é a da agenda de hoje, mas nós temos aqui um exercício na página 229. São 2 questões, tá? E elas necessitam, elas são bem facinhas, mas elas necessitam de um conhecimento, de uma base matemática, tá certo? Se alguém tiver com muita dúvida em resolver ela, pode entrar em contato comigo no PV que a gente resolve junto, tá bom? Tá certo? Recado dado. 219, tia. 229, se eu não me engano. Viu? Ela é bem facinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Luísa. Tia, aquela parte que a senhora estava falando sobre materiais que fazem mal a gente, como isso funciona? Como essas partículas fazem mal para a gente? Beleza. Essas partículas, ô Luísa, elas são liberadas, tá? Daquele corpo metálico. Quem é o corpo metálico? É a pilha, é a bateria, tá certo? Ou seja, então elas vão sair daquele corpo metálico para o ambiente, tá certo? Então, se tiver algum corpo mais suscetível à absorção, obviamente aquele corpo vai absorver, que somos nós, por exemplo. Então, como é que isso vai ocorrer? As partículas radioativas, tá? E as substâncias, elas tendem a serem absorvidas pelo nosso corpo, pelos nossos fluxos, tá certo? Nosso fluxo sanguíneo, pelos nossos tecidos moles. Quais são os órgãos moles, né? Os tecidos moles não, os órgãos moles. Fígado, pâncreas, baço, rins, tá certo? E nós absorvemos isso. E, obviamente, que quando uma determinada pessoa fica muito exposta a isso, a radiação, porque existem aí os técnicos de radiação. Esses técnicos de radiação, eles vão captar uma determinada quantidade de radiação muito mais intensa que a gente. Então, é por isso que o tempo de aposentadoria desses técnicos, desses doutores, dessas pessoas que trabalham com isso aí, dessa área da saúde, eles vão ter o tempo de trabalho deles reduzido. Não é que nem o nosso, tá certo? Por quê? Porque essas partículas, essas determinadas substâncias, elas vão ocasionar um mal muito grande ao organismo. Tá certo? Tá tranquilo isso aí, ô Luísa? Seria tipo uma fumaça? Não, Luísa, não é uma fumaça, tá? É realmente partículas que você não consegue ver, a não ser que o concentrado seja bem maior. Se for, por exemplo, um dispositivo,
um raio-x que esteja no lixão, tá certo? Com uma determinada substância de pó, tá? Que contém partículas, vai ser uma intensidade maior, partículas maiores, tá? Aí sim, pode ser que seja mais nítido, tá certo? Nossa, 5 minutos só. Nossa aula foi rapidinha hoje. Deixa eu ver aqui. Potência elétrica, vamos lá para a potência elétrica, por favor, lá na página 223. Aí. Adriele, você pode ler para nós, por favor, lá na 224, Adriele. Ninguém sai ainda não, viu? Falta 5 minutos. Não tá legal o áudio? Pode ser, Giovana, você? Pode. Potência elétrica. Os aparelhos elétricos que utilizamos no cotidiano convertem a energia elétrica em outro tipo de energia. Veja a seguir. Continua? Continua, sim. Os aparelhos de som transformam energia elétrica principalmente em energia sonora, mas também em energia luminosa e térmica. Os ventiladores transformam energia elétrica em energia mecânica, que resulta no movimento das pás do aparelho e também em energia térmica. A grande potência, representada pela letra P, é definida como a capacidade do aparelho em transformar um tipo de energia em outro em certo intervalo de tempo. Observe a fotografia. Só um instante. Observe as fotografias a seguir. Pronto, você pode continuar a ler, viu? Ok. A lâmpada de 25 volts, mostrada acima, transforma 25 Tu leu a grandeza da potência? Leu, não 25 leu? volts. Sim. Certo. Transforma 25 joules de energia elétrica em energia luminosa e térmica por segundo, enquanto a lâmpada de 15 volts transforma 15 joules por segundo. Como essas lâmpadas são do mesmo tipo, a de 25 volts apresenta maior capacidade de iluminar um ambiente, porém consome mais energia elétrica do que a lâmpada de 15 volts. Pronto. Então, agora você nota, você percebe. Quem é que consome mais energia aí? Mais energia. Quem é que promove uma energia luminosa maior? A de 25 volts. É watts. Exatamente, watts. Exatamente, watts. Ou seja, ela consome, então, essas lâmpadas, né, que são mais reluzentes, elas são capazes de absorver uma intensidade maior de energia, pela capacidade delas também de iluminarem com mais intensidade um determinado local. Tá certo, galerinha? Então, olha, gente, aula que vem, tá certo? Aula que vem, a gente vai entrar já. Deixa eu ver aqui. A gente vai já entrar no conteúdo de magnetismo, tá certo? Nosso novembro, ele tá curtinho, tá? Então, a gente já vai entrar em magnetismo. E da aula que vem até a última aula, nós iremos só discutir conteúdo e questões que vão ser cobrados em avaliação. Combinado? Combinado, gente?
Sim. Ai, a Márcia Kelly e a Marina. Tudo bem, né, Marina? Beleza. Tchau, galera. Ó, beijo no coração. Fiquem com Deus. Tá certo? Até a próxima. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E dúvidas é melhor que se tire aqui, para que ninguém feche aí o seu dispositivo sem compreender o que foi que ocorreu, o que foi que se passou. Qualquer dúvida, me procura lá no privado, que eu vou estar, tá certo, à disposição de quem precisar. Fala, Carlos. Eu tinha esses cálculos, a senhora vai explicar na próxima aula. Sim, sim. Sim, a gente vai tirar um tempinho, tá bom? Para resolver os exercícios, tá certo, Carlos? Falou, tia. Tá. Falou, tia. A gente vai tirar um tempinho